O Optimus Prime tem chance contra o gigantesco Gypsy Danger? Eu cruzei os dados oficiais das duas franquias e eu vou te provar exatamente quem vence. Fala, meu querido, eu me chamo Gabriel, mano, tudo certo? Cara, eu sei que a diferença de tamanho entre esses dois assusta em um primeiro momento, mas a engenharia por trás de Círculo de Fogo e a tecnologia de Transformers escondem detalhes que mudam todo o rumo dessa luta. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Para você entender o tamanho do desafio que o líder dos Autobots tem pela frente, eu preciso que você visualize a engenharia do Gypsy Danger com detalhes que o filme não te conta. Nós estamos falando de um Jaeger Mark III, uma máquina de 79 metros de altura. Para você colocar isso em perspectiva, imagine um prédio de mais de 25 andares andando pela rua. Ele pesa exatas 1.980 toneladas. E mano, toda essa massa não é composta de metal comum. O esqueleto dele possui uma liga de aço temperado com titânio puro, revestido por placas de blindagem dupla para poder aguentar a pressão hidrostática das fossas oceânicas e os impactos diretos de monstros pesando mais de 3.000 toneladas. O coração desse gigante é um reator nuclear de vórtice duplo, localizado bem no centro do peito. Esse reator, cara, ele não serve apenas para poder mover os braços e as pernas, ele mantém uma turbina que refrigera constantemente os fluidos hidráulicos do robô. Cada passo do Gypsy Danger gera uma energia cinética avassaladora, capaz de esmagar blocos de concreto e abrir crateras no asfalto apenas com o peso da sua passada. O design dele foi pensado para ser um guerreiro de linha de frente, o que significa que a maior parte do seu peso e blindagem está concentrada no tronco e nos ombros, deixando ele preparado para poder absorver pancadas frontais que derrubariam qualquer estrutura humana normal. E mano, eu quero que você guarde essa informação que eu te passei sobre a blindagem frontal, porque ela vai ser fundamental quando o combate começar, tá? Agora, do outro lado da arena, você tem o Optimus Prime do universo do Michael Bay. Olhando os números frios, ele parece uma formiga, né, perto do Jaeger. Ele tem exatamente 8,5 metros de altura e pesa um pouco mais de 4,5 toneladas. O veículo que ele escaneou para poder criar sua forma terrestre é um caminhão Peterbilt 379. Só que o erro de muita gente é achar que o Optimus é apenas um monte de peças de caminhão articuladas, né? A estrutura interna de um Cybertroniano é composta por metal vivo, uma liga alienígena molecularmente maleável que se regenera de pequenos danos e que possui uma densidade muito superior a qualquer elemento da tabela periódica da Terra. O Optimus Prime não é uma máquina construída por engenheiros, ele é um organismo alienígena que passou por mais de 9 milhões de anos de guerra civil constante em Cybertron. A mente dele é um supercomputador tático que já comandou exércitos inteiros e enfrentou ameaças de proporções planetárias. Toda a sua fiação interna é movida por energon fluindo sob alta pressão, e o peito dele abriga a matriz da liderança, uma fonte de energia antiga e praticamente infinita. Nos filmes, você vê o Optimus demonstrando uma agilidade que desafia a gravidade para um ser do tamanho dele, né? Ele consegue correr a mais de 80 km por hora na forma de robô, tá? Saltar distâncias imensas e girar no ar enquanto saca suas armas. Essa agilidade é o ponto de partida para a estratégia dele. Para você entender o primeiro grande problema do Gypsy Danger nessa luta, eu preciso te explicar como funciona o comando dele. O Jaeger não pensa sozinho, né, cara? Ele depende do sistema Drift, que é uma tecnologia de ponte neural onde dois pilotos precisam fundir as suas memórias, hemisférios cerebrais e reflexos para poder controlar o corpo mecânico. O Rayleigh e a Mako são combatentes fantásticos, né, cara? Altamente treinados e com uma sincronia impecável. O problema real não tá na habilidade deles, mas nas limitações da biologia humana conectada a uma máquina, né, cara, de 2.000 toneladas. Quando os pilotos decidem dar um soco, a ordem sai do cérebro deles, passa pelos cabos da ponte neural e é processada pelo computador central da cabine, e só depois ativa as válvulas hidráulicas do braço do Gypsy. Todo esse processo gera um atraso que nós chamamos de tempo de resposta mecânica. Mover uma estrutura de 1.900 toneladas exige que toneladas de fluido sejam bombeados pelos canais do robô. Isso faz com que os movimentos do Gypsy Danger sejam pesados, né, lentos e altamente previsíveis para um observador externo. Se o soco do Gypsy errar o alvo, a inércia daquela massa imensa continua empurrando o corpo do robô para frente, deixando ele vulnerável por alguns segundos antes que os pilotos consigam recuperar o equilíbrio. Enquanto o Gypsy Danger lida com o atraso da mente humana e da hidráulica pesada, o Optimus Prime opera em uma escala de tempo completamente diferente, né? Por ser um organismo vivo, digital e metálico, as sinapses do Optimus acontecem na velocidade da luz. O tempo de reação é medido em milissegundos. Quando um
um golpe vem na sua direção, os sensores ópticos do Optimus rastreiam a trajetória, calculam a velocidade do vento, a massa do membro que está atacando e encontram a rota de fuga perfeita antes mesmo que o braço do inimigo tenha percorrido um terço do caminho. Mano, você já viu o Optimus Prime em ação enfrentando o Megatron, o Starscream e o Grindor ao mesmo tempo na floresta. Ele desvia de tiros de plasma, queima-roupa, mano, usa o cenário para poder impulsionar e contra-atacar alvos múltiplos sem hesitar por um segundo. Contra o Gypsy Danger, o Optimus perceberia o ataque do Yeager muito antes do golpe ser finalizado, sabe? Para o líder dos Autobots, o movimento do Gypsy pareceria estar em câmera lenta. Ele não tentaria bater de frente com a força do braço do Yeager, lógico. Ele simplesmente usaria o seu tamanho reduzido e a sua velocidade para conseguir escorregar entre as pernas do gigante ou saltar para fora do raio do alcance do golpe, fazendo com que o Gypsy Danger gaste energia preciosa socando o vento. Vamos falar agora sobre o arsenal que pode mudar o destino dessa luta. Começando pelas armas brancas do Optimus Prime. O líder dos Autobots possui duas lâminas térmicas de Energon que se estendem diretamente dos seus antebraços. Essas espadas, mano, elas não são feitas de metal afiado comum. Elas são lâminas de plasma puro contidas por um campo magnético. A temperatura na borda dessas espadas ultrapassa facilmente os milhares de graus Celsius. No universo dos Transformers, você vê essas lâminas cortando a blindagem de Decepticons pesados, como se fosse nada, mano. Agora pensa na blindagem do Gypsy Danger. Ela é feita de uma liga de titânio e ferro. O titânio é um metal incrível, né, cara? Muito resistente a impactos, mas o ponto de fusão dele é de aproximadamente 1660 graus Celsius. A energia concentrada do plasma de Cybertron ultrapassa essa temperatura em segundos. Isso significa que se o Optimus Prime conseguir se aproximar e desferir um golpe contra as pernas ou as juntas do Gypsy, a blindagem do Yeager não vai conseguir, mano, oferecer a resistência real. A espada de Energon vai derreter e cortar os cabos hidráulicos, os pistões e as placas de metal protetoras, inutilizando os sistemas de locomoção do gigante. O Optimus também carrega ganchos de metal que ele usa para poder rasgar rostos e abrir blindagens, o que daria a ele a capacidade de escalar o corpo do Yeager, abrindo fendas na estrutura metálica enquanto sobe. Mas cara, a gente não pode subestimar o Gypsy Danger, porque o arsenal dele é incrível, né? Se ele conseguir conectar um único tiro. A principal arma de longo alcance do Yeager é o canhão de plasma L-19, localizado nos dois braços. Esse canhão carrega partículas carregadas diretamente do reator nuclear do peito e dispara uma esfera de energia superaquecida. Nos filmes, você viu esse canhão perfurar o peito do Kaiju Letterback e arrancar grandes pedaços de carne e osso de criaturas categoria 4. Se um tiro desse canhão atingir o Optimus Prime em cheio, a estrutura de metal cybertroniana dele vai sofrer um dano catastrófico, podendo provavelmente desintegrar partes internas do seu corpo e fritar os seus sistemas internos. O grande problema pro Gypsy é conseguir o alinhamento para poder fazer esse disparo. O canhão de plasma ele não atira instantaneamente, ele exige um tempo de carregamento, onde o braço do Yeager precisa se travar na posição, os segmentos do cano se alinham, né, e a energia azul começa a brilhar na ponta dos dedos. Esse processo leva cerca de 3 a 4 segundos. Para um guerreiro ágil como o Optimus, 3 segundos é uma eternidade, né, mano? No momento em que os sensores do Optimus detectarem um acúmulo de energia térmica no braço do Gypsy, ele vai ativar os seus propulsores ou simplesmente rolar pro lado, saindo da linha de tiro. Como o canhão de plasma tem um recuo imenso que mexe com o equilíbrio do Yeager, um tiro errado deixa o Gypsy meio que vulnerável para um contra-ataque imediato. E além do canhão, o Gypsy Danger possui a espada corrente, uma lâmina feita de uma liga de aço e obsidianas, né, que fica alojada dentro do antebraço dele e se desdobra em uma estrutura rígida. Essa espada foi capaz de cortar o Kaiju Otashi no meio e fatiar inimigos gigantescos. O alcance dessa arma é formidável, mano, cobrindo dezenas de metros com um único arco de ataque. O problema de usar uma espada desse tamanho contra o Optimus Prime volta a ser a física da inércia. Um golpe horizontal com uma lâmina de 40 metros cria uma zona de perigo imensa, cara. Mas se o Optimus se agachar ou usar o jetpack para poder voar acima da linha do corte, o Gypsy Danger vai demorar para poder recolher a lâmina e preparar uma nova defesa. Do lado balístico, o Optimus Prime tem uma vantagem de cadência de tiro impressionante. Ele carrega um canhão de barragem pesada que dispara projéteis de fragmentação cinética em alta velocidade. Esses tiros não têm o poder de destruição que o Gypsy Danger tem, né, cara? Mas a sequência contínua de impactos na cabeça do Yeager destruiria os sensores ópticos, as câmeras de rastreamento e os sistemas de radar que os pilotos usam para poder enxergar o campo de batalha. Sem os sensores da cabeça, a Mako e Rayleigh ficariam praticamente cegos dentro da cabine blindada, dependendo apenas da visão direta através do vidro reforçado, sabe? O que diminui ainda mais a precisão dos seus ataques. Se
a situação já parece complicada para o Yeager na Terra, as coisas ficam muito piores quando o Optimus Prime ativa o seu equipamento de voo. A partir dos eventos em Chicago, o Optimus passa a utilizar um jetpack militar altamente avançado, acoplado às suas costas, cara. Esse equipamento dá a ele a capacidade de voar em velocidades subsônicas, realizar manobras evasivas tridimensionais e pairar no ar com total controle. E cara, eu quero que você lembre o que o Optimus fez com o Driller, né? Aquela serpente mecânica gigante do Shockwave. Ele voou por dentro dos prédios, rasgando a estrutura do monstro com uma precisão absurda. O Gypsy Danger foi projetado puramente para o combate terrestre ou em águas rasas, né? Ele não tem sistemas de defesa antiaéreo automático, como mísseis de travamento rápido para alvos pequenos. A única vez que o Yeager enfrentou um inimigo voador, ele foi erguido até a estratosfera e quase acabou destruído porque os pilotos não tinham como controlar a situação no ar. Com o jetpack, o Optimus Prime ganha total controle sobre o ritmo da luta. Ele pode voar até as costas do Gypsy Danger, uma área onde os braços do Yeager não conseguem alcançar devido às limitações das articulações dos ombros, e começar a desmantelar a estrutura traseira do robô sem sofrer nenhuma ameaça de contra-ataque. Let's roll. Para você visualizar como essa luta se desenrolaria na prática, imagina um cenário urbano com prédios altos e avenidas largas. O Gypsy Danger avança, cada passo dele faz o chão tremer e os alarmes da cidade dispararem. Os pilotos olham pelas telas e tentam localizar o pequeno sinal metálico do Optimus Prime. O líder dos Autobots não começa a lutar correndo em linha reta, ele se transforma no caminhão Peterbilt, usando a velocidade da forma veicular para poder passar por baixo das pernas do Yeager, antes que os pilotos consigam pisar nele. O Gypsy tenta girar o corpo, mas a massa de 2.000 toneladas faz com que essa curva seja bem lenta, né? O Optimus muda para sua forma de robô, derrapando no asfalto. Ele saca o seu canhão e começa a disparar contra os joelhos do Yeager. Os projéteis explodem contra a blindagem, quebrando os protetores externos. O Gypsy Danger reage ativando o canhão de plasma do braço direito. O brilho azul ilumina a rua. Só que o Optimus liga o seu jetpack e decola verticalmente no exato momento do disparo. O raio de plasma passa direto, destruindo um prédio inteiro ao fundo, mas erra o alvo principal. No ar, o Optimus muda de direção rapidamente, aproveitando o tempo que o Yeager leva para poder se recuperar do recuo do próprio tiro, e avança como um meteoro em direção ao peito do gigante. O Optimus Prime pousa com impacto direto nas placas do ombro esquerdo do Gypsy Danger. Os pilotos sentem um baque dentro da cabine, né? As luzes de aviso de integridade estrutural começam a piscar em vermelho. Rayleigh e Mako entram em pânico e tentam usar o braço direito para poder estapear o Optimus para longe do ombro deles, como um humano tentando acertar um inseto nas próprias costas, sabe? Mas a articulação do Yeager não permite um ângulo fechado o suficiente. O Optimus desvia da mão gigante, saltando para o pescoço do robô, fincando seus ganchos metálicos nas frestas da blindagem para se fixar firmemente enquanto o Yeager se chacoalha violentamente. Com os ganchos presos, o Optimus saca uma das suas espadas de Energon. Ele sabe que o reator nuclear no centro do peito do Gypsy Danger é a fonte de energia de tudo. Só que a inteligência tática dele calcula o risco ambiental instantaneamente. Perfurar um reator nuclear de vórtice duplo no meio de uma metrópole causaria uma explosão térmica de proporções nucleares, destruindo a cidade inteira e violando o código de proteção aos humanos que o Optimus segue rigidamente. Ele descarta o ataque ao peito. O alvo real tem que ser a cabine de comando, o compod localizado na cabeça do Yeager, sabe? É ali que a luta vai ser decidida de forma limpa e cirúrgica. O Optimus Prime escala até o topo da cabeça do Gypsy Danger e vem o líder dos Autobots com os olhos azuis brilhando em fúria. O Gypsy faz um último esforço, desesperado, acionando o expurgo térmico dos ombros para poder tentar queimar o Optimus com o vapor superaquecido, mas o metal cybertroniano do Optimus foi feito para aguentar o calor da reentrada atmosférica no espaço, então o vapor apenas limpa a poeira da sua blindagem. O Optimus ergue a sua espada de Energon e, em vez de esmagar o vidro para poder matar os pilotos humanos, ele crava a lâmina incandescente nas conexões hidráulicas e nos cabos de fibra ótica que ligam a cabeça do Yeager ao resto do corpo. A lâmina de plasma derrete os condutores principais em um piscar de olhos, mano. Faíscas elétricas explodem por todo o pescoço do Gypsy Danger. Instantaneamente, a ponte neural do drift é cortada de forma violenta. Dentro da cabine, os painéis se apagam e os pilotos perdem totalmente o controle da máquina. Sem os comandos neurais e com os cabos hidráulicos principais derretidos, o Gypsy Danger perde a sustentação. As pernas do gigante de 2.000 toneladas cedem. Ele cai de joelhos, quebrando o asfalto e tomba para frente de forma bem pesada, levantando uma cortina de poeira imensa pela cidade, completamente desativado. O Optimus Prime guarda suas espadas, ativa os propulsores do jetpack e pousa suavemente no chão, ao lado do gigante caído. O tamanho imenso do Yeager foi a sua própria ruína, contra a combinação perfeita de velocidade milimétrica, armas de fusão térmica e milhões de anos de experiência militar pura do líder Autobot.
Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.